Boa noite. A gente não Não, conseguiu fazer a live ao vivo, internet, 3G, mas a gente é obediente, né? A nossa live é para o Senhor Jesus, então a gente está firme e forte aqui. A gente vai recomeçar, né? E vamos começar com oração breve e já já a gente vai ler a palavra de hoje. A gente vem aqui para a nossa palavra. Senhor Deus, Pai Santíssimo, te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite na tua presença. Senhor, entra na nossa casa com o teu exército, com os teus anjos. Abençoa-nos, Senhor. Tu sabes que essa live é para a tua obra, meu Pai. Então, Senhor, conduz da tua maneira. Fala para quem tu quer falar, Senhor. Nós estamos aqui como teu instrumento, Senhor. Então, nos usa, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor, para te servir, Senhor. Engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória é para ti, Jesus. Obrigada por mais uma noite, Senhor, na tua presença. Amém. 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 Glória a Deus. E hoje, 14 de setembro, né, a gente vai falar sobre o tema Livre-se do peso do passado. E o texto é o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Ele fala o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Um dos segredos para uma vida leve e feliz é o perdão. Amém. Por meio dele, nos livramos das amarras dos maus sentimentos, as maldades e as ofensas que possam ter praticado contra nós podem causar uma sensação de indignação e injustiça, que nos fazem criar um sentimento de rancor, que gradativamente fere nossas emoções e nos torna pessoas amargas. Nosso coração funciona como um compartimento de bagagens, e ao armazenar nele somente os sentimentos negativos, acabamos preenchendo esse espaço com malas pesadas e velhas, que só tornam nossa viagem desconfortável. Quando carregamos pesos, temos dificuldades em seguir adiante. Nos cansamos facilmente e não aproveitamos o trajeto. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele nos criou para uma vida em liberdade, sem pesos ou amarras. Guardar rancor nos faz reviver os traumas que passamos dia após dia. Em minha vida tive escolhas. Eu poderia até hoje carregar uma pesada mala por não ter perdoado meu pai em decorrência de tudo que passamos por causa do seu vício no álcool. Mas eu escolhi perdoá-lo e a partir daí pude ser tratado por Deus e liberto de qualquer sentimento negativo relacionado a ele. Independentemente do que você tenha enfrentado até aqui, saiba que o perdão é a chave para uma vida abundante. Entenda que você não conseguirá alcançar as promessas de Deus tem para a sua vida enquanto não deixar de lado essas pesadas malas. Talvez, enquanto você lia este devocional, o Espírito Santo trouxe à sua memória o fato de você ter que liberar perdão a alguém. Não perca mais tempo. Perdoe e viva uma vida leve e sem fardos. O texto, a frase, né, texto desse tema é: não perdoar é carregar outra pessoa todo o tempo com você, trazendo um peso que não é seu. Então, a chave, né, desse grande dom, né, é o dom do perdão, né, a ação do perdão. Eu entendo que a grande chave está em entendermos que o perdão ele vai fazer tão bem a mim, que perdoei, quanto até a outra pessoa. É como se, como o texto fala, é um fardo que é tirado, né? É uma mala pesada que você tem carregado há muito tempo, né? E pesada e velha. Às vezes tem pessoas que passaram, tem que liberar perdão a uma pessoa há mais de 20, 30 anos, 50 anos que não perdoou uma pessoa. Imagina quanto tempo carregando essa mala pesada, né? Esse peso, né? Esse peso. E se você tivesse liberado esse perdão, esse fardo você já teria, né, soltado e estaria mais leve. E isso é algo que é relatado por todo mundo
que tem consegue ter essa consciência e libera esse perdão, um perdão real, né? De que entender que perdoar é exatamente se livrar desse karma, né? E não significa que é esquecer. Quando eu perdoo, eu declaro àquela pessoa que aquele sentimento não te faz mais mal. Ele não te agride, porque você superou. Você superou esse problema. Às vezes é um problema tão pequeno, né? Mas você conseguiu superar isso na tua vida e você já não precisa mais carregar essa angústia, essa raiva, né? Essa, esse sentimento que é tão triste, né? Tão, tão desafiador e tão punitivo para as duas pessoas. Um louvor que ele fala assim que perdoar é muito mais do que estender uma mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar no coração. Quer dizer, esse perdão, ele tem que ser revelado, ele tem que nascer no coração, né? De você entender que aquele mal que foi feito contra você, independente do que seja, ele não tem mais ação, ele não consegue mais te Ele não agredir, tem mais poder, ele né? não tem mais poder A sobre a gente é sua que vida. dá o poder para, né, para determinadas situações e coisas, né, E nas não é nossas fácil, vidas. Claro que não é. não é fácil você gerar no teu coração o perdão. Mas quando você pensa assim, poxa, Deus me perdoou, mesmo eu sendo um pecador, porque a palavra fala que nós já nascemos em delitos e pecados. Você já nasceu pecador. Então você não teria parte nenhuma com Deus. Mas Deus, o, usando do seu amor, da sua graça, né, que é um favor imerecido, nos perdoou. E não somente isso, para ele gerar esse perdão definitivo sobre as nossas vidas, ele entregou-se como filho numa cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. E, dizendo, e comprando, nos comprando para ele. Sabe, você ser resgatado do império das trevas, que era o que vivíamos. Então, ele te resgatou, e isso é a maior ação de amor e perdão. Ele te perdoou tudo. E esse perdão, Deus, que ele ensina, ele pede que a gente tome também essa atitude. Ele fala, no nosso coração tem que funcionar o mesmo amor, o mesmo perdão que Deus revelou para conosco. A palavra fala assim, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. É. A gente tem que estar atento, né, e viver o perdão todos os dias. Hoje a gente precisa estar atento nas redes sociais, né? Hoje foi falado no culto tremendamente que a gente olhe para Jesus e pare de olhar para os homens, né? A gente vê tantos projetos, né? Você tem uma loja, outro negócio, né? Tem negócios na internet. E você tem tantos amigos, né? Um grupo, redes de amigos, células, movimentos na igreja. E quantos daqueles amigos que vão ali, curte, né? Dá força, eita, que massa, tá. Você tá, eu vi até uma pregação, né, de uma irmã falando isso sobre isso hoje. E o ser humano, quando a gente não está atento, né, não está com os olhos, os ouvidos ungidos, a gente se deixa levar, poxa, fulano não, né? Fulano não foi ali, deu a força. Se nós dois não tivéssemos aqui o entendimento de que essa live é para o Senhor Jesus e não para Júnior nem para Ilana, a gente também estaria adoecido, como tantas outras pessoas a gente vê adoecer na internet, porque a gente cria, né, o ser humano ele cria expectativas em pessoas onde você não tem respostas, não é verdade? Né? Né? E você espera, poxa, fulano faz parte daqui do meu grupo, né? Tá ali, ai, mandou para outro amigo, poxa, que legal. Você espera e você não vê, mas você vai parar o seu projeto. Se você parar, você está olhando é para um homem, não, eu quero olhar é para Jesus, né? Eu quero seguir o que Jesus colocou no meu coração. Então, aí eu acho que aí, desde o nosso dia a dia, a gente já começa a perdoar, não é verdade? A perdoar aquele que desde o perdão
mais, digamos assim, mais arduoso, né? Porque mais árduo do que aquele perdão de pai, filho, aquele perdão de doença mesmo. Mas a gente precisa olhar que todos os dias a gente se depara com situações que nos deixam ruim, que nos deixam triste. E que se a gente não tiver cuidado e não tiver atento, o ser humano, ele é de adoecer o outro. Né? O ser humano, a gente está tá revestido, né? Olhar para Jesus e, tá sempre atento aqui na palavra e deixar aí, Senhor, tira de mim, não é esse o propósito é a ti. Então, aqueles que não vêm aqui, não me dá aquela força, ou outro que fala, ai, fulano, que eu gosto tanto, meu Deus, nem foi na minha loja me prestigiar, fulano que é influência, nem foi ali gravar um vídeo, me dá aquela força, nossa, você é meu amigo. Deixa aí, né? Perdoa. Talvez não tenha tanto tempo, sei lá, cada um tem o seu momento. Até porque, assim, às vezes, a atitude que você tomaria, teria, talvez outra pessoa não tenha, são pessoas diferentes, né? O importante é o que ela está falando, é que durante o dia nós temos que tomar a ação do perdão várias vezes. E às Sim, vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa mais séria. Mas o importante é você entender isso. Você precisa liberar perdão. E como o texto falou, se você nessa live lembrou de alguém, chegou no teu coração a lembrança de alguém que você precisa perdoar, tome atitude, não espere. Às vezes a gente pensa muito, será que a pessoa vai aceitar meu perdão? Será que a pessoa vai falar comigo? Será que a pessoa vai brigar comigo? E esse será, né, o serás tempo da vai vida, passando, é que né? vai travando, né? Então tome atitude, faça você, independente de como o outro vai receber. Mas o Senhor, ele pede a nós, a atitude a nós. E a gente está pedindo aqui, ó, os dois para se perdoarem aqui, Tó e Doralis, que eles ficam brigando. Mas a gente tem que partir de nós a atitude, né? Então, se você sentiu no seu coração, lembrou de alguém que você precisa perdoar, ofereça perdão, libere esse perdão. Fala, olha, independente do que aconteceu, eu libero sobre a sua vida perdão. E se a outra pessoa também receber e te perdoar, ótimo. Se ela não fizer isso, ótimo do mesmo jeito. Porque você está fazendo isso para Deus. E Deus está vendo a tua atitude. Então não faça pelo outro. Faça por você e Deus. Faça pela ação de ter conhecido e Deus ter revelado no teu coração aquilo que é o desejo dele, que você tome a atitude, que você perdoe. Então, não deixe de passar o tempo. Claro, na hora que você assistir aqui a live, se você já sentir isso no seu coração, faça isso agora. Pare a live aí, dê um pause, vai lá, liga para a pessoa, ou vai lá na casa da pessoa, fala com essa pessoa agora, olha, eu preciso te perdoar, ou eu preciso que você me perdoe por algo que eu te fiz, e se eu fiz algo para você, me perdoe. Eu tenho certeza que o fardo é mais leve. Com Né? Eu certeza. tenho certeza que tudo começa a fluir com leveza. Né? A gente, quando libera perdão, né, e perdoa também, a gente sara, né? A gente tira aquele peso de dentro, né? E a gente orar também, como tu falou agora, se eu não te perdoar, não deixa de orar por essa pessoa, para Deus quebrantar, para Deus tratar, porque é muito mais sobre outra pessoa. Deus precisa tratar, sabe? E a gente precisa estar lá intercedendo pelaquela vida, né? Tem muitas pessoas doentes, né? Tem muita gente doente, tem muita gente invertendo os sentimentos, né? Com situações aí deturpando. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado. E é sobre isso, gente. É sobre leveza de alma, é sobre perdoar, né? Eu queria deixar um versículo aqui, que é Mateus 6, 22. Os olhos são lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo terá entre vós
Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, eu entendo aqui que a gente precisa olhar, a gente precisa soltar, sabe? Se desprender. Solta aquele fardo, solta aquele peso e olhar mais com amor, né? Olhar com. Se alguém te fez aquele mal que está aqui remoendo, hoje a pastora falou, pede a Deus, Senhor, trata, quebra, quebranta, eu não quero, meu Deus, eu não quero conviver com isso. Mas, Senhor, eu não consigo sozinho. Então, Pai, manda teus anjos de luz, manda um anjo classificado, me ajuda, segura na minha mão, mas eu não quero ser mais essa Ilana, eu quero ser uma nova Ilana, eu quero essa velha Ilana morta. Mata essa Ilana velha, Senhor, e limpa, limpa tudo, deixa um coração limpo. Foi muito lindo a oração da pastora hoje, não foi? Não foi, Foi Ju? bem. Falou sobre isso. Então, que a gente libere perdão, que a gente se livre desse fardo, né? E que a gente esteja com os olhos todos os dias ungido, né? Ouvidos, a boca, que a gente tenha muito cuidado com o que a gente fala, que a gente tenha muito cuidado também com o que a gente ouve e o que a gente vê, que a internet também está aí para confundir os cristãos, para confundir aqueles que caminham no Senhor. Pessoas que vêm aí, que são usadas para deixar o outro para baixo, para puxar, mas que caia por terra e que a gente esteja atento com essas setas do maligno, que é o tempo inteiro. Né? Então, hoje, a live é sobre isso. Né? Não sei se o Ju quer falar mais alguma coisa que quer completar, mas a minha oração é essa. Que caia por terra toda a seta do maligno, toda investida dos lares, nas amizades, nos ciclos de amizade, né? No nosso convívio, que a gente veja mais união, mais empatia, né? Que a gente seja amor onde a gente for, né? Que a gente seja cuidado um com o outro. A gente falou na live passada de coração, ter cuidado com isso aqui, ter cuidado no mundo. A gente está no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo fala de pessoas, meu Deus, com ansiedade, pessoas com faltas, pessoas que têm faltas daquele amor, pessoas que precisam de um cuidado. E a gente se depara com tantas pessoas hoje rindo, mas que por dentro está doente, que a gente precisa olhar com esse olhar mais de empatia, de cuidado, dizer assim, eu como cristã, Senhor, me lapida todos os dias, arranca, Senhor, o que é feio, o que não te agrada, e coloca um coração puro, um coração piedoso, um coração que tenha compaixão com o meu irmão, e que eu olhe para aquele irmão, Senhor, com um olhar leve, com um olhar de amor, e que eu consiga entender aquele pedido de ajuda. Que a gente está aí todos os dias se deparando com isso o tempo inteiro. Essa é a minha mensagem dessa noite, amém? Amém, amém. Que vocês possam ter recebido de Deus a, a palavra referente ao perdão. Se você sentiu no seu coração, não deixe de fazer isso. Acho que Deus ele tem um propósito para tudo que ele fala para nós. Se estivermos atentos, né, à palavra de Deus, entendemos que é para nós, né? Amém. Deus ele fala para cada um de nós. Então, se você precisava de uma resposta, que essa possa ter sido uma resposta na tua vida, e que se você precisa tomar uma atitude, faça isso, perdoe, crie esse hábito e essa escolha na tua vida de perdoar, porque a palavra do Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, né? Mas ele fala assim, mas tenha um bom ânimo, né? Eu venci o mundo. E esse vencer dele se trata também sobre isso. É amor, é perdão, entendeu? É entender que problemas acontecem, né? Falhas acontecem, erros acontecem, mas seu relacionamento com Deus, ele está acima de tudo. Amém. E isso é algo que entre mais entre você e Deus do que entre você e outra pessoa. Então a gente precisa parar de olhar para o homem, né? Olhar para Jesus. Porque se a gente for olhar para o homem, a gente vai achar muita falha. A gente vai querer parar no meio do caminho. Né? Quantas vezes alguns irmãos já escutei de falar assim, nossa, eu não vou mais para a igreja não. Aconteceu isso, isso, não estou bem. Pare de olhar para o homem. Se está botando perspectiva, está com muita perspectiva, isso, Expectativa. expectativa, desculpa, no homem. Para de olhar para ele e olha para Jesus. A gente vai achar falha, mas a gente se olhar para Deus,
estiver aqui, ó, blindado, nada tira a gente do propósito nem do caminho. Tá Amém. certo? Amém? Então, vou pedir para a Ju orar e a gente encerrar e agradecer por mais uma live. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai Santíssimo, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma live que o Senhor nos permitiu. Senhor, que a tua palavra seja espalhada por todo canto. Que todas as formas de evangelismo, todas as formas que possam exaltar o teu nome e encontrar, que a tua palavra possa encontrar o alvo, assim como uma flecha é lançada pelo arqueiro, ela encontra o alvo, que a tua palavra, Senhor, possa ter sido nesta noite como uma flecha, e que ela encontre um alvo, Senhor, um coração daquele que precisava ouvir hoje esta palavra. Obrigado, Senhor, por nos usar conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, por colocar no nosso coração o desejo de estar sempre na tua presença, Senhor, Amém, buscando Jesus. a tua presença. Amém. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre em nós, que na nossa caminhada ele não venha a cair, né, ou se distanciar de nós, como hoje falamos sobre isso, mas que a nossa caminhada ela seja com a tua presença o tempo Amém, inteiro. Jesus. Possamos estar segurando a tua mão e caminhamos juntos, porque o alvo é Cristo. A nossa esperança está em Cristo. O nosso desejo é estar com Cristo. Amém, E que Jesus. tudo em nossas vidas nos leve para estarmos contigo, Senhor. Amém, Jesus. Te amamos, Senhor. E que todos aqueles que possam ter ouvido a live possam ser abençoados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Amém. Com Deus, Então, meu boa irmão. noite, que Deus abençoe. Até a próxima. Beijão para todos.